Paraibanos e paraibanas, estamos no ar. Por você e para você, aqui na tela da TV Norte Paraíba, a Rede TV na Paraíba. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia de toda segunda-feira no programa que repercute durante toda a semana. Numa Paraíba que tem tido muitas movimentações políticas, mas também, se não é todo mundo que sabe, vai ficar sabendo, na ciência e na tecnologia, que andam brilhando no cenário estadual, nacional e mundial. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque neste primeiro semestre de 2026 está prevista a implantação do primeiro Centro Internacional de Computação Quântica do Brasil, aqui no estado da Paraíba, em João Pessoa. Então, as estrelas também não passam a ser mais o limite. Por quê? Porque o estado está recebendo o radiotelescópio Bingo. Isso na zona rural de Aguiar, cidade do sertão da Paraíba. Para quê? É um equipamento que vai, entre outras funções, mapear hidrogênio neutro para estudar também energia escura, expansão do universo, enfim, uma linguagem técnico e científica que a gente vai traduzir, decodificar aqui, conversando com o secretário da Ciência e Tecnologia do Estado da Paraíba, o professor Cláudio Furtado, que é o entrevistado de hoje aqui na Hora H, que é também um dos pesquisadores de uma pesquisa que reconta parte significativa da história do Brasil. Qual? A gente aprendeu na escola desde cedo que os portugueses desembarcaram aqui no nosso território nacional pela Bahia, por Porto Seguro, na Bahia. Segundo essa pesquisa do cientista Cláudio Furtado, que também é secretário de Ciência e Tecnologia da Paraíba, um outro colega dele também estudioso no assunto, a resposta é nananinanã. Os portugueses não chegaram ao Brasil pela Bahia, não. Chegaram aqui bem próximo da gente, na Paraíba, no estado do Rio Grande do Norte. Que evidências, que dados, que estatísticas levaram a essa pesquisa a fazer essa constatação? Esses e outros assuntos a gente conversa aqui na Hora H com o secretário Cláudio Furtado, com a pergunta ou com perguntas, intervenções de colegas jornalistas da imprensa paraibana e, claro, com a sua participação também pelos nossos canais e plataformas de comunicação. Paraibanos e paraibanas, eu sou Heron Cid, você está comigo agora na TV Norte Paraíba e a partir de agora nós estamos juntos na Hora H. Vamos que vamos! Já estamos de volta, lembrando que você pode acompanhar este programa, a TV Norte Paraíba, além do canal 10 em João Pessoa, canal aberto, canal 7 na Rainha da Borborema, quem nós abraçamos aqui, também no YouTube. É só pesquisar lá, digitar TV Norte Paraíba, para você acompanhar no YouTube, mandar a sua mensagem, fazer a sua interação e principalmente compartilhar com quem você quiser, para onde você quiser. Combinado assim? Eu recebo a partir de agora o secretário Cláudio Furtado, secretário da Ciência e Tecnologia. Tem inovação também no nome dessa secretaria? Secretário, obrigado por ter vindo aqui para essa conversa. É um prazer estar aqui, Heron, para conversar de ciência e tecnologia, de tudo que tem sido feito ao longo desses anos aqui no governo do estado da Paraíba. Secretário, inovação hoje é o quê? É só uma coisa nova? Qual é o conceito mais moderno de inovação? Olha, inovação às vezes é associada erroneamente, que inovação só está associada à alta tecnologia, a tecnologias disruptivas, IA ou qualquer outro modelo novo aí de computação quântica, tecnologias quânticas, mas inovação ela tem um conceito muito mais amplo. É qualquer melhoria de processo, produto ou serviço que vai dar melhor competitividade no mercado a um determinado produto ou criação de um produto. Então, você tem desde as tecnologias sociais, no que hoje é chamado de empresas de impacto, o artesanato pode ter inovação, não precisa você procurar
por ser uma empresa na área de TI, uma startup na área de TI, para ter inovação. Inovação está em todas as áreas. E dá para fazer isso, o senhor citou agora o artesanato, dá para utilizar o que já existe, o artesanato, por exemplo, associado ou melhorado com plataformas e ferramentas tecnológicas? Claro, hoje você já tem várias formas de fazer diversas criações na área cultural, que envolve novas tecnologias, até no processo de como você vender aquele produto, de como você melhorar o produto. Então, você não deixa a criação, mas você usa ferramentas tecnológicas para melhorar essa criação. Secretário, fique à vontade, senta aqui comigo nessa nossa conversa a partir de agora, chamando você para interagir nos nossos canais de comunicação, dizendo também que nós vamos ter perguntas de colegas jornalistas da imprensa paraibana. Inteligência artificial, essa IA que a gente fala tanto, isso é coisa novíssima ou é resultado de um processo longo de pesquisa e de trabalho dos cientistas, secretário Cláudio Furtado? Não, a IA, ela apareceu, surge nos últimos anos, mas a IA, ela é fruto de longos anos de pesquisa em diversas áreas, que culminou com com o ChatGPT, com várias outras ferramentas de IA que você tem hoje e que passam a não sair do dia a dia das pessoas como uma ferramenta que deve ser utilizada. Mas já existem trabalhos de muitos anos atrás, ou seja, se você olhar o Prêmio Nobel de Física que o pessoal ganhou na área de inteligência artificial, isso vem das chamadas redes neurais, que já, na época que eu era estudante, que já faz um bom tempo, já se estudava redes neurais na física, ou seja, é um conjunto de conhecimentos. Isso é fazer ciência, né? Porque às vezes uma solução, uma descoberta, ela é imediata, mas você tem casos que você leva algum tempo para chegar às prateleiras. Então, é tudo um investimento contínuo. Pode ser rápido, hoje cada vez é mais rápida, mas às vezes tem soluções que levaram décadas para chegar a esse momento. O senhor é professor, em que essas novas tecnologias elas estão contribuindo para o processo de aprendizagem? Nós temos hoje uma geração muito ligada nas telas, no YouTube, muito mais talvez do que na própria sala de aula. Qual é o desafio que esse novo tempo impõe para o processo pedagógico mesmo? Assim, como uma nova ferramenta, ela tem que ser apropriada pelos professores, como você está dizendo, para que aquilo ali gere interesse, né? A partir do momento que você tem ferramentas, você bem falou da inteligência artificial. Se você usa inteligência artificial, você tem que usar aquela ferramenta para melhorar, para potencializar o que você está fazendo no seu dia a dia. Então, o professor ele tem que incorporar a ferramenta para ele dar uma melhor aula, para ele transmitir melhor ao estudante, porque o estudante hoje ele tem maneiras de encontrar, ou seja, conhecimento de determinadas áreas, vasculhando, procurando na internet. Então, você tem que motivar também esse momento de mídias sociais exacerbadas, o imediatismo, né, desse mundo digital que é líquido, que é extremamente efervescente. Você tem que construir ferramentas e mostrar ao estudante que a construção do conhecimento é muito importante, até para você melhor utilizar. Porque, por exemplo, a maioria dessas IA generativas, se você prepara um bom prompt, ou seja, se você faz boas perguntas, se você tem conhecimento daquilo que você pergunta, você tem boas respostas. Se você não tem uma boa cultura, a tendência é que você sempre leve uma média, e a média cada vez vai ser menor, então você vai trazer menos informação. Então, o conhecimento ele é essencial para que você leve
à frente essas ideias e possa ter bons resultados, porque senão, mesmo com a ferramenta, você não vai ter bons resultados. O que gera uma facilidade e muitas vezes também gera uma certa ociosidade ou preguiça ou excesso de conforto, ou seja, o que era a mente humana que precisava, o que precisa pensar, criar, muitas vezes o cidadão está jogando agora para a inteligência artificial, já vem aquele serviço pronto. Como não cair nessa tentação de sempre de achar que a tecnologia vai entregar algo pronto e a presença humana, o psique humana, a criatividade humana, que é insubstituível, não se perder e não virar uma peça acessória? O que a história tem mostrado é que sempre você, quando tem uma nova tecnologia, se propaga aquela coisa, o professor vai deixar de ser importante, ou seja, as escolas vão funcionar sem professor. Você escuta muito isso, né? Mas em momento nenhum, em qualquer estudo que você vê aí de séculos e séculos, e séculos, de mesmo dos estudos das profissões que vão sumir, que vão desaparecer, a de professor não está, porque o que acontece é você se moldar a transmitir as suas informações, os seus conhecimentos com as ferramentas que tem. Essa é a grande capacidade do professor. Então, eu não vejo nenhum motivo para se pensar que a gente vá... Hoje o que tem a sala de aula vai deixar de ser uma sala de aula como era antigamente. Desse modelo tradicional, né? No meu tempo que eu estava lá em Souza, lá no Celso Maris, certo? Ou seja, não tinha nenhuma ferramenta que não fosse um livro e o chamado Podigis. Aí vem o desafio. Por exemplo, a gente está numa geração que um jovem, ele talvez não tenha nem conhecimento técnico de música. Ele não tem o conhecimento ali das notas musicais, do instrumento tradicional. Mas ele consegue fazer música. E ele vende música, ele produz um acervo de música. E aí conecta essa minha observação com a sua introdução. Até quando esse modelo, por exemplo, de curso superior, de universidade, esse modelo tradicional de universidade, até quando ele resiste com esse turbilhão de mudanças? De você ter que ir lá, fazer aquela aula, completar as cadeiras, 5 anos, até quando o modelo de universidade persiste como é hoje? Eu acho que, assim, esse é um grande dilema que nós, professores universitários e universidades, nós temos que se reinventar. Ou seja, os nossos cursos, eles têm que mudar para acompanhar o desenvolvimento. Às vezes a pessoa diz, não, mas você está dizendo que vai ter que mudar os cursos. Os cursos, sim, a gente tem que dar respostas. Se hoje as coisas são... O jovem é imediatista, como é que eu vou dizer a ele, olha, você tem que ficar 4, 5 anos aqui para estar apto a fazer uma coisa que pode mudar nesses 5 anos. Então, as entregas têm que ser mais rápidas. Os cursos, eles têm que ser mais voltados para dar respostas que sejam mais imediatas. Não é que você vai reinventar a roda, ou seja, você não vai criar novos conceitos de programação, você não vai, por exemplo, no caso de TI, você não vai mudar conceitos de física, mas aquilo que você quer que o jovem aprenda e coloque no mercado, ele tem que ser tão rápido que aquilo seja necessário para ele alcançar o sucesso dele no mercado. Senão, o curso leva a desinteresse. A gente, dentre os projetos da Secretaria, tem um trabalho que a gente está olhando sobre a evasão dos cursos superiores no Estado e alguns dados iniciais, que a evasão no Brasil hoje, a gente chega nos cursos superiores do Brasil, chega a 44%. Alta, né? Altíssima. Certo? Como é que você vai formar mão de obra para manter uma infraestrutura de um país que vai crescer se você tem um grande nível de pessoas que estão desistindo de fazer o curso? Então, você tem que entender quais são os problemas.
E a gente já identificou em alguns levantamentos, esse é um levantamento que a gente está fazendo com o pessoal da UFPB, do laboratório do Lema e também com o pessoal da Departamento de Estatística. O aluno que entra na universidade e ele participa de algum programa da universidade, como iniciação científica, como uma parte de extensão tecnológica, ele permanece na universidade. Esse aluno ele é menos apto a evadir. Já o aluno que ele não tem interação nenhuma com aplicações daquilo que ele faz no dia a dia, esse chega a quase 80% com a capacidade de evadir. Fora outros problemas que a gente tem hoje devido à mobilidade que o próprio SISU, um exame nacional, traz, né? Que você deslocar pessoas das suas cidades para morar em outras. Isso tem problemas do lado social, tem uma série de problemas, mas esse de você fazer com que o aluno vá botar a mão na massa, vá trabalhar com alguma coisa, isso faz com que ele diminua a taxa de evasão. Nós vamos ter perguntas de colegas jornalistas aqui, mas eu gostaria de introduzir, para falar sobre sua Secretaria de Ciência e Tecnologia, perguntando qual foi o efeito, o impacto que houve, que foi gerado a partir da decisão, a política de governo de desmembrar a Secretaria de Ciência e Tecnologia, que era uma secretaria executiva, que estava dentro de uma nomenclatura maior, para ganhar a autonomia, no caso a secretaria que o senhor hoje pilota e é o titular. Mudou muito isso? Possibilita realmente resultados, efeitos práticos com essa decisão de uma secretaria que ande com as próprias pernas? Isso é essencial, apesar do governo e do governador João Azevedo, ele ter um olhar muito atento para a ciência e tecnologia, portanto, são mais de 700 milhões investidos de janeiro de 2019 até dezembro de 2025. São investimentos em todas as áreas de ciência e tecnologia. Mas depois da criação da secretaria, isso dá uma maior interlocução da secretaria com a área de ciência, tecnologia e inovação do Estado. Você pode fazer com que várias ações de internacionalização, ações de pactuação de novos projetos, dentro e fora do governo, para a sociedade, para fora da Paraíba, pudessem cada vez mais ser impulsionadas. Isso é uma voz uníssona de toda a comunidade, certo? E com a própria relação com a própria UEPB, né? Que a UEPB, ela fica ligada aí à universidade. Com isso, cada vez mais a gente pode usar mais ainda a UEPB como um vetor de desenvolvimento para o Estado. Dentro desses avanços, existem, né, dentro da sua secretaria, da Secretaria de Ciência e Tecnologia, algumas parcerias, convênios e interações, conexões que foram firmadas, por exemplo, com a China. Tem equipamentos que estão em instalação ou em vias de instalação na Paraíba que são resultados desse tipo de interlocução com aquele país. Como é que surge isso? Como é que surge essa interação entre a Paraíba e a China? Que elementos levaram a essa interação? Olha, essa parceria ela começa com a decisão do governador João Azevedo de apoiar a instalação do radiotelescópio Bingo aqui no estado da Paraíba, em Aguiar. O radiotelescópio Bingo, ele é um projeto de grande colaboração que envolve o Brasil, a China e outros países, que ele passava pelo momento de uma decisão que era a locação dele, qual seria o melhor local a ser instalado. Tinha uma opção que seria no Uruguai, ou a outra opção, que era melhor tecnicamente, era a instalação dele aqui na Paraíba, na Serra do Urubu, lá no município de Aguiar. E o governador, ele comprou esse projeto, em apoiar o projeto. Faltava ainda na equação financeira do projeto investimentos. Foram investidos já mais de 20 milhões no Bingo, mas
para essa construção precisaria ali de mais 13 milhões à época, e o governador ele apoiou essa ação, que fez com que daí surgisse uma interação bastante ativa com instituições acadêmicas e empresariais e governo chinês, tanto para o desenvolvimento do bingo, como também de outras ações que depois dessa colaboração e da ida da missão que o governador chefiou a China, foram trazidas para cá, para solo paraibano. Nós vamos desdobrar essa pergunta noutras, para perguntar literalmente. A gente está falando do radiotelescópio Bingo. Bingo! O que é que a Paraíba ganha com isso na prática? Quais são os efeitos, desdobramentos? Quais são o que é que isso rende para a Paraíba? Fora a instalação do Complexo Internacional de Física Quântica do Brasil, que está para ser instalado em João Pessoa. Esses e outros assuntos a gente vai fazer uma rápida parada agora para comentar e trazer aqui no programa logo depois do intervalo. Não mude de canal, daqui a pouco a gente volta aqui na TV Norte Paraíba, na Hora H. Até já! Paraibanos e paraibanas, estamos de volta aqui na TV Norte Paraíba, na Hora H. Hoje, entrevistando o secretário de Ciência e Tecnologia do Governo da Paraíba, o professor, cientista, pesquisador Cláudio Furtado. Que no intervalo anterior, no bloco anterior, a gente falava sobre o radiotelescópio Bingo. Sertão da Paraíba, cidade de Aguiar, Serra do Urubu. O que a Paraíba ganha com esse Bingo, secretário? Olha, a Paraíba ganha, em termos de ciência e tecnologia, esse é o maior radiotelescópio da América Latina, certo? E o maior radiotelescópio construído no mundo, com o objetivo de detectar alguns fenômenos físicos. Quais? Efeitos da energia em matéria escura. O que é isso? Você tem o nosso universo e 95% desse universo é constituído de energia e matéria escura. E esse radiotelescópio ele vai trazer informações do ponto de vista físico, ou seja, o que é um radiotelescópio? Um radiotelescópio como o próprio nome diz, radiotelescópio. É um telescópio que enxerga ondas de rádio, porque o telescópio que a gente vê nas escolas e é acostumado é um telescópio para luz visível. Você enxerga a luz que vem de uma determinada galáxia, de uma determinada estrela. Mas vem outras informações. Ondas de rádio são muito presentes no universo. E o que esse radiotelescópio ele vai fazer isso? É um telescópio que vai olhar para um tipo de luz que é invisível aos nossos olhos, mas é visível para aquele instrumento. E ele vai olhar para uma determinada radiação que vem de uma emissão, melhor assim, que vem de linhas de hidrogênio. Hidrogênio é um elemento muito abundante no universo, e através de olhar essa frequência aí, você tem maneiras de você detectar. Mas até agora eu só falei coisas que ficam no campo acadêmico. Mas o que é que isso impacta? Você está desenvolvendo aí uma gama de ferramentas na área de detecção aí de micro-ondas. Então você pode levar isso para telecomunicações, você pode levar isso para radares, para toda uma indústria Então você espera e vai surgir uma série de empresas de base tecnológica voltado para a questão de desenvolvimento nessas áreas. Tem reflexos também no turismo, né? Tem reflexos no turismo, porque esses equipamentos eles geralmente levam muitas visitas. E daí, da vinda do radiotelescópio Bingo, ele faz com que o governo, nosso governador, crie o que nós chamamos de Complexo Científico do Sertão. O radiotelescópio Bingo na cidade de Aguiar, e
junto a ele, a 9 quilômetros, tem a Cidade da Astronomia, essa Cidade da Astronomia em Carrapateira. A Cidade da Astronomia, ela está em construção nesse momento, a obra é bastante avançada. Você tem lá um planetário que vai ser, quando instalado, o planetário mais moderno do Brasil vai ser instalado em Carrapateiras. Você vai ter um museu que vai contar a história do universo até a formação do sistema solar. Um centro de eventos para eventos de até 500 pessoas, porque você vai ter ali cientistas circulando por causa do radiotelescópio Bingo. E essa área, esse ambiente, a Cidade da Astronomia, ele vai servir para quê? Vai servir para turistas, para estudantes visitarem lá, ter um contato com a ciência, depois pensarem o que é radioastronomia e pegar um ônibus do próprio complexo, ir até o radiotelescópio e de um mirante ele observa aquele equipamento imponente que terá torres altas, certo? Que é impressionante você ver depois de montado, formando aí um círculo turístico e desenvolvimento regional. Esse assunto foi debatido, por exemplo, na viagem que o senhor fez a Barcelona sobre um pacto de inovação no sertão da Paraíba? Ele vai ser debatido. A gente está ainda agora, depois do Carnaval, ou seja, com uma missão chefiada também pelo governador. O governador vai a Barcelona, ou seja, uma parceria que a gente teve com a Universidade de La Salle, lá em Barcelona, que trabalha com a implantação de pactos pela inovação, para a gente fazer um pacto pela inovação da Paraíba, onde tem esse complexo científico, desenvolvimento regional, pautado por equipamentos científicos que estão a Cidade da Astronomia, o Vale dos Dinossauros, lá em Sousa, que vai levar também a ideia que cada vez mais a gente amplia aquele espaço para levar desenvolvimento, você é de Marisópolis, a toda aquela região, e a construção do Museu da Arqueologia em Cajazeiras. É o Museu da Transposição, né? Que vem peças da transposição e peças da ocupação humana aqui de todo o estado. Então você vai contar, você começa com a formação do universo, chega até o sistema solar, entra em Sousa o início da formação do planeta até a era dos dinossauros, extinção dos dinossauros, vamos até Cajazeiras, onde lá vai ter a história do homem, a ocupação do homem aqui na Paraíba. Então você vai ter um circuito de desenvolvimento regional, onde você tem ciência, onde você tem turismo ali, e todo essa história do Pacto pela Inovação é como a gente vai fazer que a pessoa que fabrica panela de barro lá em Sousa, em Marisópolis, ele possa incorporar temas e a gente possa fazer com que ele faça, por exemplo, cerâmica, o cara que faça rede, ele possa ter o tema do Vale dos Dinossauros, interagir para que você seja temático e a guiar que você tenha sempre ali artesanato. Ou seja, é um complexo científico, mas que mexe com a autoestima e, ao mesmo tempo, com a produção econômica da região. Claro, a ideia é fazer desenvolvimento econômico regional baseado nesses equipamentos. Sobre esse assunto, tem uma pergunta que ela vem do colega jornalista Alisson Bezerra, editor do portal Mais PB, que tem blog também na internet, o blog o Alisson Bezerra. Ele pergunta mais ou menos nessa linha agora. Na tela, o Alisson. Boa noite, Heron. Boa noite ao presidente Marcos Vinícius. Presente, atualmente mais de 40 municípios da Paraíba enfrentam racionamento de água por conta da estiagem. Eu acho que colocaram uma pergunta de outro programa de Alisson Bezerra. O Alisson pergunta ao secretário Cláudio Furtado exatamente sobre esse olhar da Secretaria de Ciência e Tecnologia para outras regiões do estado da Paraíba. O sertão já está sendo alcançado. Daqui a pouco, quando a gente tiver a pergunta de Alisson, a gente traz aqui no programa. Por enquanto, eu posso chamar, por exemplo, a jornalista Sony Lacerda. Se já estiver pronto aqui, a gente pode conectar com Sony Lacerda, porque Sony já traz um outro tema, secretário, que é a pergunta sobre o Complexo Internacional, Centro Internacional de Física Quântica do Brasil. Sony Lacerda, que é também da atuação da Crônica Política Paraibana, tem blog na internet, o blog Sony Lacerda é quem pergunta agora. Na tela agora.
Olá, Heron, a todos os seus telespectadores. Gostaria de saber do secretário Cláudio Furtado sobre a instalação do primeiro computador quântico, né, que será na estação Ciência e Arte, se eu não me engano, aqui em João Pessoa, será transformada aí no Centro Internacional. Recentemente eu vi o ex-governador Ricardo Coutinho criticando, né, enfim, essa chegada, enfim, a criação desse centro. Então, eu gostaria que ele falasse um pouco da importância, né, do computador quântico, não só para o nosso estado, a Paraíba, como para todo o Brasil. Obrigado, Sony Lacerda, pela pergunta. O que é que vai ser esse centro de computação quântica? Para quem não conhece como é que funciona isso, a computação quântica, ela trabalha com o quê e entrega o quê? Foi uma boa pergunta, Sony. Realmente esse centro vai ser muito importante para a Paraíba, para o Brasil, a questão de soberania. Vai ser instalado na antiga Estação das Artes, ali no Cabo Branco. Um equipamento que não foi concebido para exposições, mas nunca funcionou. Vai ter uma funcionalidade agora para pesquisa e desenvolvimento na área de computação quântica. O que é um computador quântico? Você tem várias áreas da computação e desenvolvimento que você não consegue alcançar com os computadores que nós temos atualmente. Isso em problemas que vão desde da logística, de distribuição de logística, quando você estuda logística, por exemplo, em segurança bancária, em chaves bancárias, saúde e em várias outras, inteligência artificial, que você precisa de processamento muito rápido. A computação quântica, ela utiliza processos que acontecem naturalmente dentro de sistemas físicos atômicos para usar isso para fazer processamento de computação que a gente conhece. É um novo tipo de computação. E hoje nós temos poucos países do mundo que são detentores dessa tecnologia. A vinda desses dois computadores, que é um computador de 100 quantum bits e um de 20 quantum bits, com transferência de tecnologia aqui para o Estado, vai fazer com que a gente tenha formação de recursos humanos nessa área para desenvolverem pesquisa em tecnologias quânticas, ou seja, o Itaú, se isso não é uma coisa importante, por exemplo, o Itaú hoje investe no novo centro de pesquisa que ele colocou, e está investindo em computação quântica. Várias empresas como o IBM têm investido nisso. Sistema bancário internacional, eu visitei uma região da Suíça, que é financiado por grandes farmacêuticas e por bancos, que o foco são tecnologias quânticas. Ou seja, você vai entrar num processo em breve que você vai precisar desse sistema. Por exemplo, as chaves que a gente tem de segurança bancária hoje, que é chamada chaves RSF, elas são quebradas por um simples computador quântico. Então, a partir do momento, você vai ter que desenvolver uma nova lógica, novos algoritmos, ou seja, novos programas, e isso nós temos mão de obra aqui na Paraíba. Vai ter uma linha específica de pesquisa nesse da Paraíba ou não? Vai ter várias linhas. Primeiro, a transferência de tecnologia. Nós vamos trazer para cá, e o que foi feito junto com o parceiro chinês, que é a CETC de Suzhou, lá na China, é que seja montado o computador, o segundo computador vai ser montado conjuntamente, e a gente possa desenvolver novos. Então, toda a área que vem aí de sensores que são utilizados para a construção do equipamento, e outra parte da eletrônica, do sistema de refrigeração do equipamento, eles vão ser internacionalizados para que isso possa ser produzido por pessoas aqui da Paraíba e do Brasil. E essas tecnologias são aplicadas em diversas áreas. Os sensores mesmo são aplicados em telecomunicação, aplicados em saúde, certo? A parte
do resfriamento, da criogenia, por exemplo, é aplicado na maioria das ressonâncias magnéticas que você for aqui em João Pessoa, tem tecnologias de resfriamento que são desenvolvidas nesse tipo de computador. Então, não é só a computação. A parte da criptografia, que é o quê? A criptografia é são os códigos, são os desenvolvimentos que você faz nessa área. Então, isso passa a impactar na formação de recursos humanos e de pessoas locais desenvolverem pesquisas para ter essas novas criptografias. Esse centro vai ter alguma concorrente interna no Brasil? Não, esse centro não tem, porque ele será o presidente Lula, ou seja, isso é uma parceria com o MCTI. Em breve ele lança um chamado IB Quântica, que é a Estratégia Nacional de Tecnologias Quânticas, e um dos pontos que vão ser o ponto focal será o CIQuanta, que é o nosso Centro Internacional de Computação Quântica. É uma visão que o nosso governador João Azevedo tem para o futuro, certo? Que é muito similar ao computador que foi colocado por Rinaldo Cavalcante aqui em Campina Grande no final da década de 60 e início da década de 70, que as pessoas diziam: para que trazer um grande computador desse? Para quê? Para que serve isso? Se não fosse isso, a gente não teria todo o desenvolvimento que a gente tem em tecnologia no estado da Paraíba. E esse centro aponta para a Paraíba como o quê? Em termos de referência? Ela aponta para uma referência nacional e internacional, porque é um centro que vai circular pesquisadores do mundo inteiro, vai ter formação de recursos humanos para várias partes do país, e, além do mais, coloca o Brasil pensando soberanamente. Essa é uma corrida que a gente não vai partir atrás, como ficamos na questão da computação, como ficamos nos semicondutores, como ficamos numa série de corridas de pesquisa a partir do momento que a gente está fazendo isso agora. Então, é muito importante. Esse centro vai refletir até que ponto e de que forma na produção científica da Paraíba, por exemplo, universidades federais, muito, estaduais? Porque a ideia é que cada vez mais a gente forme pessoas ligadas a essas áreas, formando o quê? Um conglomerado aqui no entorno, o Parque Tecnológico Horizonte de Inovação, certo? Empresas ligadas à área de tecnologias quânticas, ou seja, são deep techs que vão surgir, são pessoas formadas na área de tecnologias quânticas, para você ter isso sendo ofertado ao mercado, que vai ser muito demandante desse tipo de tecnologia. É pensar o futuro. Tem outra pergunta, agora sim, vamos trazer o Alisson Bezerra. Eu viro aqui para a tela, vocês me mostrem e eu chamo o Alisson Bezerra do portal Mais PB. O Alisson. Boa noite, Heron. Boa noite ao professor Cláudio Furtado. O professor, o Estado tem avançado na construção do complexo científico que vai funcionar no sertão do Estado, fazendo intercâmbio entre Aguiar, Souza e Cajazeiras com alguns equipamentos de turismo e também de pesquisa. Mas quais os outros potenciais que a Paraíba ainda pode e deve explorar nas demais regiões? A exemplo do Brejo, do Cariri, do Curimataú, quais são os potenciais ainda não revelados que o senhor acha que o poder público tem a possibilidade de explorar também nessas outras regiões do Estado? O Alisson Bezerra, muito obrigado pela pergunta aqui no programa Hora H. Secretário. Obrigado, Alisson. É uma boa pergunta. Isso tem tudo a ver, por exemplo, com a questão do Parque Horizonte de Inovação. O Parque Horizonte de Inovação, ele, quando foi pensado e foi criado, o que ele foi inaugurado aqui é a sede do Parque Horizonte de Inovação, que é no Centro Histórico de João Pessoa, no Centro Histórico Colégio das Neves, ali ao lado da Catedral. Certo? Mas a ideia é olhar para as vocações, para desenvolver justamente o que a gente tenha em outras regiões. Se você vai para o Brejo, nós temos o quê? Nós temos a indústria da cachaça, você tem a indústria do turismo, você tem uma série de vocações locais que você tem que fazer com que as pessoas formadas pelas nossas universidades, que permeiam mais de 30 cidades, ou seja, a gente tem aí uma quantidade enorme, e empreendedores a pensar problemas para resolver problemas locais. Se você vai para o Cariri, você tem a ovino-caprinocultura, você tem a parte de biotecnologia, você tem
toda uma questão que tem que ser desenvolvida. Artesanato. Artesanato. Também, né? Se você olha para Cajazeiras, ou seja, a gente falou aqui em Cajazeiras do ponto de vista do museu, que vai trazer uma vertente aí. Tem minério também, não? Mas tem minério e tem... Cajazeiras é um polo formador de mão de obra muito forte. Tem uma área de TI que é espetacular. Eu um dia cheguei numa visita a um parque tecnológico lá em Fortaleza, eu sempre conto isso. Estava cheio de cajazeirense. Quando eu saí fazendo a pergunta assim, 70% dos jovens que estavam lá era de Cajazeiras. E conversando com um dos diretores da empresa, eles disseram, não, nós... E IFPB de lá, certamente. Exatamente, o curso lá de ADS, de IFPB, que é um dos mais concorridos do Estado, nós vamos fazer essa prospecção de profissionais lá. Então, a ideia da gente é potencializar que esses jovens fiquem em Cajazeiras para que criem as suas empresas, certo? E desenvolva ferramentas lá, hoje, pode ser voltado para a educação, pode ser voltado para a saúde. Então, assim, se você vai, Campina Grande já é um grande polo, mas tem outras vertentes. Seridó ali está surgindo, Seridó, Curimatão, a questão das energias renováveis. Energias renováveis, que causa um impacto grande na área de pesquisa e da gente aproveitar, vamos aproveitar o momento com toda essa questão nacional da transição energética do Brasil, que assim, podia ter avançado e não avançou, ou seja, nós temos uma oferta, então vamos trazer empreendedores para aproveitar a produção que nós temos local de energia e demandas para que aquilo fortaleça. Então você tem que pensar num parque que seja uma área de inovação, que ele olhe para o estado inteiro, que ele veja Patos, ou seja, com todas as suas vocações que tem de calçado e de outras áreas. Falando em pesquisa, tem uma pergunta do colega jornalista Paulo Neto, que é aqui da TV Norte Paraíba, do Alô Paraíba, sobre uma pesquisa que o senhor é um dos signatários, que reconta um ponto importantíssimo da história do descobrimento do Brasil. Paulo Neto, na tela aqui comigo agora. Pergunta, Paulo Neto. Olá, Heron, boa noite a você, meus cumprimentos aos telespectadores do Hora H. Professor Cláudio Furtado, que história é essa de que os portugueses não desembarcaram primeiro na Bahia, e sim na costa do Rio Grande do Norte? O senhor é um dos pesquisadores que levantam, né, essa contestação. Queria que o senhor contasse um pouco mais sobre isso, até porque isso pode reescrever a história do Brasil. Grande abraço. Obrigado, Paulo Neto. Como é que vocês chegaram a essa conclusão? Que o Porto Seguro era outro Porto Seguro, era um Porto Seguro no Rio Grande do Norte, aqui, nosso vizinho? O Porto Seguro fica ali próximo a Touros, na cidade de João Câmara? João Câmara. Como a gente chegou a essa conclusão? A gente estava... Foi o senhor e qual pesquisador? Eu e um amigo pesquisador lá da UFRN, Carlos Chesma. A gente estava fazendo um trabalho voltado para explicar o efeito do movimento da Terra, que existe um fenômeno na física chamada força de Coriolis, que aparece quando você está em sistema de rotação, você tem esses efeitos. Então a gente vamos fazer um trabalho voltado para ensino de física, que a gente possa mostrar esses efeitos. E nós escolhemos olhar para o descobrimento das Américas. A gente sabia as rotas e que Colombo tinha chegado até em 1492 e vamos investigar isso e olhando, claro, o movimento da Terra, as correntes marítimas e eólicas, simulações computacionais. Quando a gente colocou isso e fez a trajetória, batia exatamente com o percurso que Colombo tinha feito. Disse, não, vamos olhar o que aconteceria se a gente olha para os dois hemisférios, né? Porque a força de Coriolis, a rotação, ela causa efeitos diferentes nos dois hemisférios. É tanto que se você olhar, por exemplo, uma pia no hemisfério norte
com água escorrendo, a forma com que aquele, como diria lá em Sousa, aquele redemoinho que você vê a água entrando, ela tem um sentido horário lá e um sentido anti-horário aqui no hemisfério sul. E se você estiver exatamente na linha do Equador, ela cai em linha reta. Então a gente fez um traçado e quando olhou para essa simulação, dava um formato que a gente disse, olha, se esse formato está dando isso aqui, quando a pessoa sai lá de Portugal para cá, a trajetória do barco vem bem aqui para a costa do Nordeste, mais ao norte, não mais ao sul. E fomos atrás de documentos históricos para olhar para essa questão do descobrimento. Então, o documento escolhido foi a Carta de Pero Vaz Caminha, que é uma carta riquíssima em detalhes do achamento de Cabral. Do desembarque, né? Do desembarque, que ele tem batimetria, que é o estudo da profundidade desde o avistamento até a chegada. É um relatório a carta, né? Tanto que a gente pensa em levar mais adiante as pesquisas, porque tem relato da biologia, ou seja, do tipo de camarão, dos povos indígenas, que pelas características a gente acha que são potiguares, não são tupiniquins, como lá. E o relato dele, ou seja, da distância, quando ele sai de Cabo Verde e se desloca, a quantidade de léguas, a gente olhou e disse, olha, não bate. Não bate, porque só bateria com a chegada na Bahia se isso fosse feito numa linha reta. E nós estamos em cima da Terra, que é um esferoide. Né? E por que o senhor acha que terminou ficando para a história Porto Seguro na Bahia? Assim, a gente também foi investigar porque historicamente foi colocado em Porto Seguro. Na verdade, a história do descobrimento ela ficou esquecida por muitos anos aqui no Brasil. Só Dom Pedro II, que era uma pessoa que gostava muito de conhecimento, de estudos, ele encomendou um estudo. E esse estudo foi feito por um dos pais da geografia brasileira, Van Hagen, que é baiano. E ele chegou. O baiano literalmente puxou a sardinha para lá. Né? Assim, mas assim, não teve nada intencional. Intencional não, era porque a maneira que foi usada, as metodologias levavam a isso. Hoje, quando a gente traça a trajetória e leva em conta a chegada, depois de tantas léguas, aqui chega no litoral do Rio Grande do Norte. A gente mostra essa trajetória. Isso foi publicado na revista da Universidade de Cambridge, no final do ano passado. O baiano não teve a intenção de puxar para lá, mas vocês têm a intenção de avançar nessa conclusão para uma questão de uma correção histórica também? Claro, eu acho que a história ela tem cada vez mais, com mais elementos de outras áreas multidisciplinares, de você mostrar, por exemplo, a gente mostra que se tivesse acontecido lá na Bahia, sim, na Bahia, o avistamento tinha se dado vários dias antes pela altura do Monte Pascoal, ou seja, quando você está o avistamento que você faz, a primeira parte que você vê é o pico do morro. Então, como lá é mais alto, ele teria avistado antes de 22 de abril. Antes de gritar terra à vista, né? Antes de 22 de abril. E também relatos que tem na carta sobre o relevo, que a gente identifica como uma barreira do inferno. A quantidade de naus que cabia dentro do Porto Seguro, a gente fez também estudos de batimetria. A batimetria a profundidade que aqui no litoral é a mesma relatada por Pero Vaz, que não é a mesma relatada lá na Bahia. Então vamos recontar essa história e empurrar um pouquinho o barco para ver se chega aqui em Tambaú, no Cabo Branco, na Ponta dos Seixas. E só um detalhe, existe um marco de 1501 colocado por portugueses na Praia do Marco, aqui no Rio Grande do Norte. Então, pronto.
Tá fechado o relatório. Vamos para o intervalo rapidinho para a gente continuar essa conversa com o secretário de Ciência e Tecnologia da Paraíba, o professor Cláudio Furtado. Não mude de canal, não saia daí, daqui a pouco tem outras perguntas e tem participação também de colegas jornalistas da imprensa paraibana. Se liga aí, daqui a pouco a gente volta aqui na TV Norte Paraíba, na Hora H. Até já! Paraibanos e paraibanas, de volta aqui na TV Norte Paraíba, na Hora H. Que entrevista hoje o secretário de Ciência e Tecnologia do governo da Paraíba, professor Cláudio Furtado. Antes do intervalo, a gente estava falando sobre as cartas náuticas, a chegada dos portugueses ao Brasil, que o professor Cláudio Furtado, com outro colega pesquisador, garantem com várias informações, documentos, que não foi na Bahia, não, foi no litoral potiguar, no Rio Grande do Norte. Mas esse é um assunto já para uma outra entrevista. Secretário, eu vou trazer aqui uma pergunta do colega jornalista Anderson Soares. E tem a ver com a sua atuação como secretário, mas ao mesmo tempo com a sua veia, a sua atuação em militância política. Anderson Soares apresenta aqui na TV Norte Paraíba o programa Liga 360 Debate, ao meu lado, e de Cláudia Carvalho. Tem blog na internet também, o blog Anderson Soares. Pergunta agora aqui na tela. Vai lá, Anderson. Heron, boa noite para você, boa noite para o Cláudio Furtado, professor Cláudio Furtado, secretário. Minha pergunta é a seguinte: há informações, secretário, nos bastidores de que o senhor pode vir a disputar uma vaga de deputado. Isso procede? O senhor confirma essa informação? Seu nome está à disposição do partido? Obrigado a você, Anderson Soares. Anderson Soares faz a cobertura política, foi logo no ponto. O senhor tem pretensões de disputar um mandato de deputado nessas eleições? E se tem essa pretensão, já alinhou isso com o governador? Vai deixar a secretaria no melhor momento? Heron, eu sou um quadro técnico, apesar de ter militado de anos e anos, desde da minha época de estudante, certo? Estou no PSB e, assim, eu sou um soldado do projeto. Isso depende da necessidade do nosso governador João Azevedo, do partido. O senhor é do PSB? Eu sou do PSB. Se for necessário, me colocarei à disposição. Tem preferência por qual espaço? Deputado estadual, deputado federal? Isso aí, o partido é quem mais friso que estou muito bem aqui na minha posição de técnico, fazendo a gestão de políticas. Mas se for chamado também não tem objeção? Se for chamado, não tem objeção nenhuma. Falar em política, o governador João Azevedo está deixando o governo agora no começo de abril. Ele já disse isso, já reiterou, enfim, é um fato consumado. O senhor, a semelhança do governador João Azevedo, é professor, é pesquisador, é cientista, é gestor. E me permite fazer uma pergunta. A sua avaliação, não só de uma pessoa que tem uma relação próxima com o governador João Azevedo, mas como um cientista e observador das coisas da Paraíba. Qual é o legado que o senhor acha que o governador João Azevedo vai deixar? Que talvez esse momento ainda a gente não consiga nem ter uma leitura mais acurada, mas no futuro nós vamos conseguir ver com mais clareza daqui a um certo tempo. Olha, eu acho que o governador vai deixar um legado histórico na Paraíba de sua administração em diversas áreas. Primeiro, ele passou por uma pandemia, então todos os avanços que o Estado fez e os cuidados que foram feitos na saúde, resposta da educação, ou seja, tem vários temas aí que eu podia discorrer aqui nossa entrevista. Agora, puxando a sardinha para a minha seara, certo? Aqui, eu acho que na parte de ciência e tecnologia, o governador ele deixa um legado que é, assim, incomparável no Estado. Isso vai ser relembrado
sempre. Ele estruturou investimentos em todos os setores da área de ciência e tecnologia, ou seja, ele não olhou só apenas para a questão da ciência básica, ele olha também para a ciência aplicada, para a questão da inovação, ou seja, nós investimos bastante na questão da inovação, aportando recursos para a empresa, a construção do parque tecnológico, todos esses equipamentos aqui que já foram falados. Se você olha para dentro das universidades, isso é reflexo na última avaliação quadrienal da CAPES, onde o Estado, pela primeira vez, ela tem 3 cursos nota 7, que é a maior avaliação. De onde vem isso aí? 180 milhões investidos em bolsas de mestrado, doutorado e iniciação científica. Secretário Cláudio Furtado, a gente teria muita coisa ainda para perguntar, mas muito obrigado pela entrevista. Nosso tempo, infelizmente, acabou. Muito obrigado, é um prazer estar aqui e estou sempre à disposição de você para falarmos, e boa noite a todos. Muito obrigado. Obrigado a você que está com a gente aqui na TV Norte Paraíba. A gente se encontra na próxima segunda-feira, às 8h30 da noite, aqui na Hora H. A você de casa, paz no coração, fé em Deus, fé em Jesus Cristo de Nazaré, fé na vida, Paraíba. Até segunda.